A escola sempre foi multidisciplinar. Então, tem muitas disciplinas. Muitas podem ser 3, 4, 7, 10, 13. E, desde a década de 70, que é forte um discurso da interdisciplinaridade, que é a ideia de se fazer essas disciplinas escolares conversarem mais. Agora, o fato mais moderno, mais atual, mais recente, é o eixo da intra-transdisciplinaridade. Intra quer dizer o seguinte, intradisciplinar, dentro da disciplina. Por exemplo, em biologia, uma intradisciplina é o mapeamento genético, uma coisa mais específica, e uma transdisciplina, uma disciplina que vai além de qualquer disciplina, é a bioética. Então, essa fragmentação é a mais perigosa, porque, caricatamente, é a que leva a se caracterizar um cientista como aquele que sabe cada vez mais sobre cada vez menos. Por falar nisso, uma palavrinha sobre a palavra especialista. Criticar o excesso de fragmentação não significa dizer que a gente quer acabar com o especialista e que agora todo mundo vai ser generalista. A ideia é a seguinte, o especialista hoje se interessa por pormenores, mas que está vendo uma foto. O interesse está na foto. Outro ponto é o seguinte, ó. Essa fragmentação disciplinar que a gente vê ocorrer a cada dia, nessa semana a gente viu ocorrer aqui no estado de São Paulo, então a gente vê que a ideia de disciplina está um pouco corrompida nesses contextos, né? Porque a ideia de disciplina passa a significar assim, o canal de comunicação entre a escola e a vida. Então, se tem alguma coisa na vida que a gente quer discutir na escola, cria uma matéria e põe esse nome. Porque as disciplinas que estão sendo introduzidas aí, uma delas se chama projeto de vida. Discutir isso na escola é pertinente? Óbvio que é pertinente, é necessário. Agora, precisa criar uma matéria com esse nome por na escola, aí já dá discussão. Isso está associado à escola se organizar quase que exclusivamente, na maior parte dos casos, em aulas. E a gente precisa ter na escola aulas, a aula é o espaço nobre da escola, mas triste da escola que é só aula. Em geral, eu diria até que a gente tem aula demais na escola. Poderia diminuir um pouco, não para os alunos ficarem menos na escola, mas para poder eles terem outro tipo de atividade que não aula. Nós perdemos, nos currículos das escolas da educação básica, perdemos o discernimento na distinção entre o que é fundamental e o que é penduricalho, o que é acessório. Em qualquer matéria, uma ideia que seja realmente fundamental precisa ter 3 características fortes que é fácil a gente identificar. Aquilo que é fundamental, eu consigo explicar a importância, o significado, apenas com a linguagem ordinária. Se eu já preciso de uma linguagem técnica, sofisticada, para poder explicar o significado ou a importância de um assunto, não quer dizer que eu não ensine esse assunto, mas esse assunto já não é fundamental. Segundo critério, teste do isolamento. Eu ponho esse assunto ou não ponho assunto no meu programa? Vê os links, esse assunto está relacionado com o quê? Aí, de repente, você diz, não, esse assunto é ele sozinho, ele e Deus, não tem mais nada, não, é só ele. Então, não é fundamental. Qualquer tema, um professor de física quer falar de energia, é fundamental? É, claro que é fundamental. Mas por quê? A energia é a capacidade de produzir movimento, a vida é movimento, então há formas de produzir energia, muitos tipos de formas. Eu estou usando a linguagem corrente para falar de energia. E quando eu penso no tema energia, eu vejo as ligações, os múltiplos tipos de energia, as diversas formas de energia. E o terceiro teste, para poder a gente limpar a área e só se ater ao que é fundamental, o terceiro teste é o do transbordamento. Se eu exploro, falo, converso sobre uma ideia que seja fundamental num assunto, é inevitável que eu fale de outras matérias, de outros assuntos. Energia é propriedade privada da física? Imagina, você começa a falar de energia, logo você está falando de biologia, de química, de geografia, hidroelétrica, não é? Então, as ideias que são fundamentais e transitam entre as diversas disciplinas, elas são relativamente poucas. O conjunto de ideias é pequeno e explorado nos instrumenta a qualquer momento no futuro, se eu quero aprofundamento em outras partes da matéria, eu vou buscar. A ideia fundamental de se ater às ideias fundamentais é para a gente evitar a fragmentação excessiva e a desgraça.
A organização por área é a tentativa de a gente consertar o que já está desgraçado. Então, tentar juntar nas áreas aí. As áreas oficialmente são 4, não é? Mas, na verdade, uma área como a matemática, não é? Uma área como a linguagem é muito visível. O que constitui essa área de linguagem? A língua materna é o mainstream, é a corrente principal, mas a gente tem as artes, tem a educação física, tem a língua estrangeira, compondo uma área, não é? Partilhando ideias. A matemática é uma disciplina ou é uma área? Ela é uma disciplina que é uma área e isso é um pecado, porque ela precisa ser uma área. E quando ela é considerada uma área, tem o ramo principal, que é o conteúdo de matemática, mas tem assim, a lógica, não é? Tem a tecnologia. Tecnologia vai estar em todas as matérias, mas se tem que virar um conteúdo, não é criando uma matéria nova, tecnologia, é explorando tecnologia no âmbito da matemática. As ciências humanas já têm essa organização, história, geografia, filosofia, sociologia, as ciências da natureza, não é? Então, esses agrupamentos de matérias são uma tentativa de minimizar o estrago, de aproximar disciplinas que se separaram artificialmente. Então, as áreas são um recurso a gente fazer, primeiro, as disciplinas se agruparem em blocos, não é? E depois as diversas disciplinas, por mais diferentes que sejam, se aproximarem em torno das ideias fundamentais. Alunos naturalmente interessados nas ideias fundamentais existem, mas são raros. São animais em extinção. A gente precisa preparar para isso. E a preparação para isso é criando centros de interesse. Não é o único interesse de um aluno que está na escola básica a formação para o mundo do trabalho. A formação para o mundo do trabalho é um dos focos de interesse, não é? Outro foco é a arte, a cultura, não é? Outro foco pode ser o próprio conhecimento, a ciência, o conhecimento científico. Então, é preciso criar centros de interesse e a partir dos quais a gente ganha os alunos. Agora, ganhando os alunos, a gente tem que trazer para o que é fundamental, porque logo a gente os perde de volta se a gente começa ou retoma a apresentação de tópicos isolados, penduricalhos, né, ou conteúdos com uma especificidade muito grande. A alma da transdisciplinaridade é o contexto. É o contexto que junta as disciplinas. Talvez essa fragmentação curricular se deva ao fato de que a escola básica é uma coisa recente. As universidades são milenares. E a divisão de conhecimentos específica vem de cima para baixo, por assim dizer, se é que alguma coisa está mais em cima ou mais embaixo. Há vantagens enormes em se trabalhar por área. Agora, a Base Nacional Curricular Comum, com todos os seus problemas, e tem problemas, ela trabalha por área de conhecimento. Claro, ela mesmo nega a si mesma quando você vê o Fundamental 1 com 9 componentes. Tá certo? Vão ter que ser juntados, espero que a gente faça esse esforço. No entanto, o trabalhar por área pressupõe que isso, de fato, seja levado a sério. Que outras vantagens nós teríamos? Países como a Finlândia estão estabelecendo o aprendizado por área, diminuindo o número de componentes. Mas, veja, quando você tem componentes, 13 componentes, no máximo, muitos dos componentes só têm 2 horas de aula por semana. Alguns têm 1 hora só. O professor que tem 1 hora só, ele tem, para completar a sua jornada de trabalho, ele tem centenas de alunos. Não sabe nome, característica, não tem nenhuma intimidade para lidar com o ser humano. Você lida com números, com a massa, com a sua 1 hora por semana e suas centenas de estudantes. O professor que tivesse 2 horas, vamos pensar um professor de geografia ou de química, se ele fosse professor de área, ele teria 6 horas por semana com os seus alunos, com os quais ele estabeleceria uma relação muito mais rica. A argumentação, a contra-argumentação é que você aligera, você fragiliza o conhecimento químico, físico, biológico, geográfico e tal. E isso também não é verdade. O pensar unidisciplinarmente só é possível quando você mergulha no detalhe.
E a realidade, ela não é feita de uma soma de detalhes, isso é um equívoco, são totalidades. Por exemplo, uma planta que faz fotossíntese, ela precisa de organelas capazes de fazer esse processo energético. Ora, há uma sofisticada química orgânica dentro desse conhecimento. E o professor de biologia, que também domina essa química orgânica, é o melhor professor de biologia. Então, não é verdade que a articulação de diferentes saberes empobrece o conhecimento, enriquece o conhecimento. Claro, a formação fica um pouquinho mais difícil. Será que nós temos que multiplicar as 3.200 horas de um curso típico por 3, já que ele vai ser um curso de 10.000 horas? Certamente não. Eu conduzi durante um bom período a construção de uma proposta de formação de professores por área do conhecimento. E foi muito interessante. Vocês terem ideia, os alunos de uma área reuniam no auditório os alunos das demais áreas para dar uma ilustração do que eles tinham aprendido no semestre. E os alunos tinham, todos os dias, desde o primeiro ano, uma coisa chamada residência educacional, estágio supervisionado. Eles iam às escolas e acompanhavam o trabalho nas escolas como copartícipes. Eu vou dar o nome das disciplinas, o quarto ano. Por acaso eu estou com a coisa do quarto ano aqui. Vivências para a professora docente, 15 horas. Avaliação educacional e qualidade da educação social e educação, 60 horas. Ensino de ciência, história, currículo e avaliações, 45. Divulgação científica, 30. Terra, estrutura, composição e transformação, 45, porque o terra é contexto. Então, os aspectos geológicos, astronômicos, etc., eram trabalhados também como contexto, mas tinham coisas específicas. Diversidade e metabolismo de organismos fotossintetizantes, 60 horas. Fenômenos eletromagnéticos, 75. Química orgânica, estrutura e propriedades, 45. E agora as coisas gerais. Residência educacional, 100. Atividades no núcleo de estágio integradores, 30, somando 505 horas. Claro que os aspectos metodológicos, o aspecto de visão geral de história, desenvolvimento da ciência, são comuns. Tá certo? Então, você pode, num curso, sem precisar triplicar as 3.200 horas, ter uma formação mais estável. Essa possibilidade está dada. E eu digo, essa possibilidade funciona. Claro que um curso desse é muito mais caro. Horas de trabalho, participação, e exige uma integração entre escola e centro formador orgânica. A gente precisa ter certas utopias. Eu tenho uma utopia que eu já apresentei para o Conselho Nacional de Educação, etc., e tal, que é estabelecer a formação na escola conduzida por professores experientes e professores bem-sucedidos. Vai ensinar a alfabetizar uma boa alfabetizadora, tá certo? E a escola pensada como campus avançado do centro formador. Aliás, um bom professor que dividisse suas tarefas entre seus alunos regulares e a formação inicial, ele podia ser corremunerado pelo centro formador. Claro, ele pode fazer o mestrado, especialização, nada, mas não adianta fazer o mestrado se ele abandonar a base escolar. O ideal seria nós termos escolas por cuja qualidade o centro formador responde. Pense numa boa formação médica. Um hospital universitário, um hospital das clínicas. Ora, a qualidade no hospital das clínicas, a Faculdade de Medicina responde por essa qualidade. Você tem lá os melhores especialistas. E é eles quem acompanham a residência médica. Tá certo? Agora, para isso, precisa uma verdadeira revolução. A Universidade de São Paulo talvez dê passos nessa direção. A melhor notícia é que está se cogitando um centro de formação de professores nessa universidade. Aí seria uma verdadeira revolução. E quem sabe se esse centro vai se articular com escolas por cuja qualidade responda. A gente tem que, pelo menos, sonhar com certas utopias. Tá aí uma para a gente sonhar junto.
Se a gente pegar o arquivo da Base Nacional Comum Curricular e fizer uma pesquisa, né, colocando ideias fundamentais, você vai achar páginas e páginas em que está escrito ideias fundamentais. A expressão está presente na Base Nacional Curricular e está presente no sentido que a gente está falando aqui. Agora, o problema é que você vai encontrar meia dúzia de páginas falando disso num universo de 650 páginas que falam muito mais de outras coisas. Então, o mapa está descompensado. Mas os documentos não impedem que a gente pense em termos de ideias fundamentais, nem a Base Nacional Curricular aí. Ela usa isso em 1% das suas páginas, né? Em 99% ignora essa preocupação com o fundamental. Se a gente pega a educação infantil, você tem alguns direitos que têm que ser cumpridos, direito de conviver, direito de brincar, mas eles têm também, pensando em educação infantil, estou pensando na Base Nacional Comum, que na educação infantil está bastante boa. Ela menciona os campos de experiência. Então, tem campos de experiência que são de observação, de cores, formas, etc. Tem campos de experiência que são mais de natureza social. Ora, se você faz a passagem desses campos de experiência para as áreas de conhecimento da educação fundamental, no Fundamental 1, etc., você vai ver que há certas coisas que preparam para o pensar de ciências, pensar no pensar de ciências sociais, de linguagem. Então, o problema é escola. A área de conhecimento nunca colou porque os professores da mesma área não conversam entre si. De geografia não trabalha com de história, química não trabalha com de física. Então, a área é uma mentirinha. Ciências da natureza, nós não formamos professores de ciências em lugar nenhum. Quando nós começarmos a trabalhar áreas do conhecimento de fato, a gente vai dar um dos passos nessa direção.